Saudações aos entusiastas do esporte a motor, e este é o GP Total, e você está em nosso novo quadro, GP Total Corrida a Corrida. Estamos fazendo um tour na temporada 1985, que este ano completa 40 anos, chegamos ao round 6, estamos fazendo a América do Norte, já tivemos o Grande Prêmio de Canadá, e a Fórmula 1 chega a Detroit, capital do automóvel, nos Estados Unidos, segunda pista de rua do ano, e perspectivas de um crescimento da Williams que acabaram se concretizando. Falamos no episódio anterior, para quem está acompanhando a gente, assinando as notificações do canal, falamos sobre o vislumbre de Senna ao perceber o quanto o motor Honda havia evoluído junto com a equipe Williams. A Williams já tinha tido alguns lampejos no começo da temporada, o Keck andando bem em Jacarepaguá até quebrar, alguns outros momentos em que o finlandês também aparecia, uma corrida em que ele fez um desempenho muito forte no Canadá, apesar de não ter brigado pela vitória, teve os seus atrasos, acabou chegando na quarta colocação, e agora ele vinha muito forte para Detroit, aliás, o que foi um grande duelo entre aqueles que eu considero os maiores pilotos de circuito de rua. A gente teve um duelo direto entre Ayrton Senna e Keck Rosberg, dois grandes especialistas nesse tipo de circuito, e que é um circuito que exige habilidades diferentes. Você tem as curvas de 90 graus, você tem todo o aperto, você tem os guardrails para os dois lados, você tem os bumps da pista, ou seja, são desafios muito diferentes de circuitos aos quais a gente está acostumado, e os dois tinham maestria em dominar esse tipo de situação. Veja só, é a mesma coisa de você pegar aí dois atletas que são grandes especialistas, dois tenistas que são grandes especialistas em grama, ou então em quadra mais lenta, o saibro, e vocês colocarem eles frente a frente. Foi basicamente isso que aconteceu no Grande Prêmio de Detroit de 1985. A classificação mais ou menos dominada pelo Ayrton, né? E em sentido em casa, Detroit é uma pista que você falou, né? Um circuito de rua bem década de 80, né? Cheio de curvas de 90 graus, muro para todos os lados. E o Ayrton botou logo 1,2 sobre o Nigel Mansell. O Nigel Mansell também, mais na frente, seria caracterizado por um bom piloto de rua, né? Mas outro domínio do Ayrton na classificação, né? E Detroit também tem até uma foto interessante, o Lucas deve estar colocando aí, que é que no Canadá teve a briga, né, Alboreto e De Angelo, né, eles se davam bem, e numa brincadeira tem uma foto interessante que o Lucas vai colocar, que é os dois brigando entre aspas, né, como eles estivessem... É muito curioso isso, porque foi uma época da Fórmula 1 que você ainda tinha essa espécie de companheirismo, né? Essa descontração, e os italianos se davam muito bem. Tá aí a foto, os dois, né, fingindo uma cena de pugilato. Eles tiveram uma excelente briga no Canadá e resolveram fazer disso aí uma graça. Mas você via muitas fotos de toda aquela turma da França, né, do final dos anos 70 para os anos 80, você via muito fotos de todos os franceses unidos ali, e também muitas fotos da italianada da Fórmula 1. A gente tinha muito italiano também, muito piloto italiano nessa época, eles também eram muito unidos. Você tem vários registros, tanto das legiões francesa quanto da italiana, nesses contextos. Mas vamos para a prova. Márcio, eu vou passar a bola para você. Detroit, muito provavelmente, foi de todas as pistas nas quais o Ayrton correu, aquele mais se destacou em relação aos outros, mais do que Mônaco. Era uma pista realmente... O fato de ter guarda-reio já casava muito bem com as características dele, de passar sempre muito perto, carregar muita velocidade. Era uma pista... O Ayrton era essencialmente um kartista, né? Então era uma pista que casava muito bem com as características dele. E se teve um piloto que realmente, como você falou, ousava enfrentá-lo em pistas de rua, esse piloto era o Keck Rosberg. Então ele estava muito bem servido disso. E muitas vezes você vai ver nesses anos, sobretudo em 85, o Ayrton mais rápido, mas o Keck levando a vitória.
porque era um Ayrton em aprendizado. O que a gente está vendo aí em 85 é um Ayrton ainda em amadurecimento, ainda a vitória precoce no Estoril o afeta muito, de querer vencer a qualquer custo, ele não estava sendo natural, tem um quê do que o Lando Norris está vivendo atualmente, de não ser ele, ainda não se achou, não se encontrou a sua fórmula vencedora, né? O Ayrton estava passando por isso em 85, e você vê, a gente vai ver que ao longo da carreira, o Ayrton vai se notabilizar pelo quê? Por não fazer a melhor volta, mas fazer uma média de voltas muito boas. Encontrar um ritmo competitivo e girar naquele ritmo sempre, não importa se está com retardatário na frente, se não está, martelar naquela volta próxima da melhor volta dele, que não necessariamente é a melhor volta da corrida, e ter essa toada que permite poupar equipamento, poupar pneu, enfim, combustível. É o Ayrton padrão, que a gente vai ver o Ayrton maduro, é fazer a pole, largar bem e vir num ritmo forte, mas sem ser um ritmo de quem está vindo atrás se recuperando. O Ayrton de Detroit 85 é totalmente o oposto disso. É um Ayrton que está correndo atrás, que sobrou nenhuma corrida da vida do Ayrton Senna, ele dominou tanto em termos de velocidade quanto o Detroit 85. Nem nos áureos tempos de McLaren ele conseguiu uma vantagem tão grande em relação aos demais quanto ele conseguiu em Detroit 85, e ainda assim não venceu a prova, por vários motivos. Nessa corrida foi muito importante a escolha dos freios, por exemplo. Basicamente você tinha duas opções, que era um freio de ferro fundido, que também de aço, enfim, é um freio mais convencional, e tinha o freio de carbono que estava sendo introduzido naquele período histórico da Fórmula 1. A diferença básica entre eles é o seguinte: o de carbono era mais leve, e você não está falando só de peso geral do conjunto, mas está falando de massa não suspensa. É interessante você ter sempre o mínimo de peso na massa não suspensa, a massa que está anterior à suspensão do carro, porque você quer que o peso do carro se concentre na massa suspensa, e com isso você tenha as rodas o mais leve possíveis. Qualquer massa girante é muito importante que seja leve, mas não só isso, né? A massa não suspensa sendo leve, você garante que as rodas vão estar em contato com o chão a maior parte do tempo, né? Ela não vai ter tanta massa num solavanco para subir e se descolar do chão, e você de repente, nós vamos de aceleração, o eixo traseiro sai do chão quando volta, é um tranco na transmissão que pode quebrar uma transmissão, você perde tração de qualquer maneira, você desgasta muito mais pneu. Então você quer o carro no chão, você quer as rodas, os 4 pneus tocando no chão. Copia melhor o solo. É justamente isso. Ele copia melhor, e numa pista como Detroit você tinha muito a copiar, porque extremamente ondulada, né? Então era uma escolha difícil, porque muita gente apostava que os freios de carbono não iam resistir a prova inteira, ao passo que os freios de aço ou ferro fundido resistiriam, mas apresentavam um déficit de desempenho, nem tanto na frenagem, mas no comportamento dinâmico do carro. A McLaren já tinha usado, ela sempre usava os de carbono, mas ela já tinha usado os de carbono dela no Canadá e teve que usar os de aço em Detroit. A Williams também partiu para o caminho do aço. E a Lotus escolheu o freio de carbono. A Ayrton Senna correu com freio de carbono. Fatores importantes para a corrida, quer dizer, o Ayrton ele é superado logo no início, mas já tem a primeira curva de Detroit ali, que é a esquerda, né, uma curva em retorno, e depois tem uma reta, e depois um mergulho 90 graus à direita. Ali o Ayrton já recupera de novo a ponta. Essa curva... Só deixando claro, você está vendo pela foto, quem está na frente ali não é o Keck, é o Nário Mansell, que a primeira fila é Senna e Mansell. O Rosberg está ali atrás, é a segunda Williams ali atrás, ele que assume a segunda posição ainda na primeira volta. Vai, Márcio, desculpa. Com o seguinte detalhe que Mansell já usava o 5 vermelho. Desde o Canadá ele já estava com o 5 vermelho, que faria a carreira dele, o famoso Red 5. O Rosberg faz uma primeira volta arrasadora. Ele faz uma primeira volta, às vezes faz uma corrida próxima da perfeição. Ele não foi tão rápido quanto o Ayrton, mas ele fez uma corrida perfeita, ao passo que o Ayrton teve vários problemas. O Rosberg larga com o pneu B, que era o pneu certo. O Ayrton larga com o pneu A, o pneu mais duro. E isso muito rapidamente se mostra uma escolha equivocada. O Ayrton lidera as primeiras voltas, o Keck vem muito forte, assume a liderança, assume a segunda posição, como o João falou, ainda na primeira volta, e o Ayrton se mantém um pouco à frente, mas se não me engano, após 8 voltas ele vai para os boxes. Eu posso estar enganado aqui, mas eu sei que foi bem no início,
E houve um problema, como ele não 7. tinha um rádio na volta 7, né? Então, quer dizer, final de 7 voltas, né? Ele vai para os boxes para trocar e ele não tinha um rádio para a equipe. Então a equipe erra e coloca pneu, achou que tinha um furo e repete os pneus A, devolve o Ayrton de novo com o pneu errado. Então o que foi decisivo para essa corrida? A escolha dos freios e a escolha dos pneus. O Keck fez uma escolha melhor que a do Ayrton, ele realmente faz uma grande prova, já largando com o pneu B e com o freio de aço. O Ayrton largando com o pneu A, troca para pneu A de novo por um erro, uma falha de comunicação com a equipe, e ele corre com os freios de carbono. Além disso, outro fator importante, a curva 2, que eu estou me referindo a esse cotovelo à direita, você vai à frente na largada, né, na reta de chegada, tem um retorno à esquerda e depois tem um mergulho à direita de 90 graus. Essa curva ali, o asfalto começa a se soltar nesse ponto, e começa a virar um ponto crítico da prova. Muitos pilotos também tem ocorrência ali, o Prost bate ali, o Mansell, o próprio Nelson, o Ayrton passa uma hora raspando, joga um monte de pneu na pista, aquele ponto vai se tornando muito crítico. Enfim, o que acontece? O Ayrton faz a troca, volta atrás, depois tem que fazer uma segunda troca, porque de novo foi devolvido a pista com o pneu A, finalmente coloca o pneu B, ele já estava em 14º, e com um atraso enorme em relação ao Keck. E aí, nesse momento, ele faz um dos melhores instintos da vida dele. Um dos mais agressivos. Ele desconta 75 segundos. Eu vou falar isso de novo para vocês. 75 segundos em relação ao Keck em 19 voltas. Tudo bem, o Keck faz uma parada nesse período para limpar radiador, mas de qualquer maneira, na pista, foram 47 segundos que ele descontou em 19 voltas. 3 segundos por volta em relação ao líder. E ele estava passando muita gente. Ele não estava só andando com os dois na pista, ele teve que recuperar muitas posições. E nesse processo, o Ayrton começa a perder o freio. Ele começa a ficar sem freio na segunda metade da corrida, o asfalto cada vez pior nessa curva 2. O Ayrton vai desenvolvendo uma técnica de bombear o pedal antes de entrar nas curvas. Ele tinha que bombear o pedal do freio muitas vezes para poder conseguir parar o carro, fazer o freio funcionar. E ele, nessa arrancada irresistível dele, ele estava em quarto, mas se não me engano 14, 15 segundos já do Keck, em condições até se continuasse naquele ritmo ele ia chegar. Se ia passar ou não, a gente viu algumas brigas do Keck com a Ayrton em 85 terminando em ocorrência, né? Mas que ele estava em ritmo para chegar, estava. E ele alcança o Alboreto, o Alboreto era o terceiro colocado. O Alboreto era o quarto? Não, o Alboreto terceiro, o Senna estava na 4ª colocação. Ele alcança o Alboreto, que era o terceiro. Ele tinha acabado de fazer a volta mais rápida da prova. O Ayrton fez poucas voltas mais rápidas, fez 19 voltas mais rápidas na carreira. Aqui teve maior distância em relação ao segundo, foi justamente Detroit 85, ele fez uma volta 1 segundo e 7 mais rápida do que da melhor volta do segundo piloto, quer dizer, ele estava num ritmo totalmente à parte, totalmente assim, imagina, a melhor volta dele foi 1 segundo e 7 mais rápido, isso numa corrida de pista seca. Ele vinha num ritmo devastador, mas é um Ayrton imaturo ainda, porque ele com esse ritmo todo, com essa velocidade toda, ele não venceu a prova. Um erro na escolha de pneus, primeiro, depois um erro da equipe de não ter compreendido, não ter um rádio bidirecional, né? E o erro na escolha dos freios também. Quando ele encontra o Alboreto que ele está preparando para passar, ele esquece de fazer o tal de bombear o pedal, como ele vinha fazendo, e naquele trecho que estava o asfalto todo esfarelado já, um monte de gente já tinha batido, ele acaba batendo de frente ali, de um jeito muito parecido com o que o Prost tinha batido também. Então, o Ayrton foi de longe. Né? O Mansell, até quando ele bate, ele machuca até a mão. Foi um acidente são acidentes bem parecidos, né, ali, naquela curva. Foi a corrida que o Ayrton teve o maior domínio, né, em relação aos demais, na carreira dele inteira, e não venceu. Ele estava ainda muito, muito imaturo. O Ayrton de 86, se tivesse essa margem de desempenho, certamente tinha saído dali com uma vitória, como no caso de Mônaco também. O Ayrton mais maduro, ele não ia perder nunca a chance de vencer uma corrida em que ele estava tão acima dos demais. Mas o Ayrton de 85 era o Ayrton que estava aprendendo e, como falei, a vitória no Estoril deixou ele com muita obsessão por vencer, por ser rápido. Então ele lembrava um pouco o Schumacher de 92, que estava muita velocidade, mas atrás, correndo atrás, tendo que se recuperar. Não era o Ayrton maduro ainda, que a gente vai ver já no final desse ano, você já começa a ver lampejos dele
a partir da Áustria, você já começa a ver esse Ayrton muito mais controlado do que nesse início de ano. Mas 85 foi isso, Detroit ele sentiu que tinha ritmo vencedor, que a corrida tinha que ser dele, e veio no fio da navalha a corrida inteira e acabou não vencendo. O Keck, por outro lado, fez uma corrida magnífica, uma primeira volta sensacional, um ritmo de prova muito bom e controlou a prova, né? Márcio, só dar um destaquezinho também, que quem fez uma bela corrida na equipe, né, a equipe Tyrrell, que ainda não estava com o motor Renault, estava com o motor aspirado, aí foi o Martin Brundle. O Martin Brundle de Tyrrell já tinha dado bem 84, né? Ele foi desclassificado, mas chegou em segundo, atrás do Nelson Piquet, que por sinal o Nelson Piquet marca seu primeiro ponto em Detroit. Nelson fez uma boa corrida. O Nelson fez uma boa corrida em Detroit. O Nelson andava muito bem lá, ele podia ter vencido 83, né? 84, de fato, ele venceu. O Nelson era forte lá. E ele começou, foi o primeiro momento que você viu os pneus Pirelli funcionando. E o Nelson estava à frente desse desenvolvimento do pneu Pirelli. Então, em Detroit, eles são os primeiros pontos dele, e já dá um recado do que vem pela frente. Na próxima corrida, esses pneus vão funcionar e o Nelson vai fazer uma das maiores atuações da vida dele, uma das maiores atuações dos anos 80. E essa prova de Detroit já começou a mostrar isso, que a Brabham ainda existia, né? E que o Nelson, aquele pneu que estava horrível no início do ano, ele não estava brincando em serviço, estava começando a desenvolver e já anda bem em Detroit, bem lembrado, João. E o Brundle, né, ele já estava na 4ª colocação, brigando tá vendo aqui, com o Alboreto, quando ele encontra o nosso querido Felipe Alliot na proa dele, um acidente bem assim, dá pena, né, que o Brundle, né, na equipe pequena, ainda botou aspirada, ele bate no Felipe Alliot, os dois abandonam, e o Stefan Bellof, que vinha logo atrás, né, assume a 4ª colocação, ele é ultrapassado pelo Ayrton na evolução do Ayrton. Só que quando o Ayrton bate, ele reassume a 4ª colocação e a posição que ele chega, né? Eu acho que vou até conferir aqui se foram os últimos pontos dele na Fórmula 1 do Bellof. O Alliot não exatamente. Viu, né? Foram os últimos pontos do Bellof na Fórmula 1, 4º lugar que ele faz em Detroit. O Alliot não viu o Brundle, né, nessa manobra. E o Brundle, se lembrar, ele tinha sido segundo em Detroit 84, acabou sendo desclassificado, mas tinha sido segundo, quer dizer, ele também andava bem lá. E próximo do Piquet, ele chegou colado no Piquet. Ele andava bem lá também. Uma pista na qual ele sempre andou bem, né? E o Keck andou tão bem, né, que até o Márcio falou que ele fez uma parada, ele tem um momento que ele tem um problema de superaquecimento, então ele vai aos boxes da Williams, a Williams faz uma asfixia ali nos radiadores da Williams do Keck, e o Keck estava tão forte que ele ainda volta a pista na frente do Stefan Johansson, né? A gente falou no vídeo anterior, no Grande Prêmio do Canadá, que a Ferrari meio que botou uma plaquinha slow para o pessoal não se atacar muito. A placa slow deu tanta polêmica em outros momentos. O Johansson chegou à frente do Michele Alboreto. O Alboreto foi uma coisa muito discreta, depois da coisa que ele fez em Mônaco. Ele venceu no Canadá. Detroit foi uma coisa muito discreta, muito para marcar pontos, né? Tá aí o pódio, que é que bem feliz aí. E normalmente a Ferrari, os dois pilotos no pódio, né? Então a Ferrari estava num bom momento no campeonato, né? E o Keck, a sua segunda pontuação, já vencendo, foi uma belíssima coisa do Keck. A Ferrari conquista esse pódio muito mais na confiabilidade, os dois chegaram praticamente um minuto atrás do Keck, mostrava a força da Williams e, naquele momento, a confiabilidade da Ferrari. Uma coisa que é até curiosa quando a gente vai mais para frente da temporada. E, claro, a gente reforça o convite para que você fique aqui com a gente, assine as notificações e possa acompanhar essa temporada 1985, que esse ano completa 40 anos, de muita diversidade de projetos, carros, pilotos, uma Fórmula 1 muito diferente da atual. Estamos avançando aqui no nosso GP Total Corrida a Corrida. Próxima etapa, round número 7, Grande Prêmio da França, a volta da Fórmula 1 para a Europa.
e uma pilotagem magistral de Nelson Piquet com a Brabham. Até lá!